Bom dia, bom domingo, a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Quero que você pegue o seu caderno, em nome de Jesus, e anote todas as palavras que o Senhor Jesus está liberando aqui no Restauração da Alma. Ele restaurou a minha alma, Ele trouxe ao seu estado original com a sua palavra, com a sua promessa, com a presença do Espírito Santo, que é maravilhoso, é companheiro, é meu grande amigo, é meu consolador, é meu guia. E Ele fala as palavras de Deus. Então eu quero que você pegue sim o seu caderno, que você anote as palavras que o Senhor, Ele libera aqui no Restauração da Alma, e que você aguarde com paciência. Porque as minhas irmãs me ensinaram que a forma como a gente espera é uma escolha nossa. Então, que você aguarde com paciência o cumprimento da palavra. O Senhor hoje, Ele tem uma resposta para você. Também tem entendimento para minha mente e para a sua, porque eu gostaria muito que na época dos adoecimentos eu soubesse essa palavra. Assim eu teria protegido melhor o meu coração. Iremos falar sobre o meio que Deus usa para cumprir a sua promessa, que aquilo que nós temos disponível nem sempre é o que Deus vai usar para realizar a sua promessa. Ele pode usar de um meio sobrenatural, ele pode usar humano, ele pode usar um ímpio e pegar aquilo que é de um ímpio, de outra pessoa que adora outros deuses, e colocar em tuas mãos para governar, para administrar. Sim, aconteceu isso na vida de José. José, ele ficou com o governo do Egito, ele administrou o Egito, as riquezas do Egito foram para as suas mãos. Então Deus pode colocar você em uma empresa, em um território, e essa pessoa vê em você a excelência do Espírito Santo de Deus em você. Porque entenda uma coisa, você já é o que você precisa ser. Como assim? José, ele não se amoldou para administrar. Ele já era excelente no serviço, íntegro, honesto, fiel. Então ele já tinha... Ele carregava a excelência do Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito Santo de Deus, os frutos da presença de Deus. E o faraó, ele viu isso, ele viu que não havia outra pessoa que pudesse administrar tanto a bonança do Egito como o tempo de escassez. Não havia outras mãos, eram as mãos de José que iria administrar toda a riqueza do Egito, toda a sua prosperidade, e também administraria o tempo de escassez. Porque a nossa vida, ela carrega um propósito. Então eu não sou diferente de você. Essa carne, a humanidade, e não adianta dizer que você não é assim, porque a nossa carne, ela é feita da mesma forma. Se eu puder trazer numa linguagem para eu e você entender. Então, a nossa carne, ela é fast food. Ela quer na hora, ela quer rápido, ela não quer esperar. E se submeter ao tempo de Deus, né? Se submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando José, ele não cede à tentação da mulher de Potifar, que é casada e está o seduzindo. Quando o mundo tenta te seduzir, quando a desonestidade tenta te seduzir, quando a imoralidade tenta te seduzir, quando a traição, atrair a confiança de alguém tenta te seduzir e você não cede. Você se submete a Deus porque você teme a Deus, você resiste ali porque é uma tentação do diabo. José não podia sair daquele território, ele era escravo, ele não era livre. Então, quando você se submete a Deus e resiste ao diabo, ao que o diabo quer que você
faça, você fica firme no temor do Senhor, fica firme na palavra que Deus liberou, fica firme confiando em Deus, mesmo que ficando firme você sofra uma injustiça. Melhor sofrer uma injustiça neste mundo do que desagradar os olhos daquele que está protegendo a minha vida e a sua. Então o Senhor já começa a ministrar a sua palavra de que coisas grandes que você não imagina como vai acontecer. E isso não só é na minha vida, na sua vida também. Deus tem nos preparado, a nós que temos o temido, guardado a nossa integridade, para que bens preciosos possam vir parar em nossas mãos. Por quê? Porque Deus quer igualdade e equidade. Deus não queria que José tivesse toda aquela oportunidade em suas mãos para favorecer quem trouxesse um presentinho, para favorecer quem tinha mais dinheiros e posses, não. José ele iria agir com igualdade e todas as pessoas teriam acesso igualitário ali às riquezas do Egito, aos armazéns do Egito, em um tempo de escassez. Não só a família de José, não só o povo de Deus, mas todo o Egito. Então, Deus, ele separa, sim, pessoas que, para propósitos de salvação, de redenção, de livramento, de livramento, e para atender necessidades tão básicas, irmãos. Necessidade tão básica, porque água e pão são necessidades básicas de todos os seres humanos. De todos os seres humanos. E José ele foi levantado para essa terra de escassez. Então, Deus quer favorecer a minha conta, favorecer a tua saúde. Ele quer. Para quê? Para que você possa ser uma fonte de bênção. Não uma fonte que retém, mas uma fonte que transborda, uma fonte que multiplica, uma fonte onde Deus pode trazer ali, você ser o meio pela qual Deus traz o cumprimento da sua palavra, vestimenta, assim como ele cuida dos lírios, assim, aonde ele diz que a gente não deve se preocupar com o que comer e o que beber. Então Deus quer ser sim, Deus quer passar como fonte pelo meio da minha vida e da sua. É o que o Senhor também nos diz. Então, iremos falar sobre as coisas que acabamos de anunciar, que o Senhor gerou em meu coração, tem falado ao meu espírito. E tem situações que vão nos apertar. E quando essas situações nos apertam, o que fazemos? Deus traz a mim aqui com uma resposta. Deus fala com Moisés. Deus fala com você aqui agora. E me traz para anunciar essa palavra de que ele ouviu e de que ele está vendo. Ele não está tirando os olhos desse sofrimento. Ouviu o teu clamor, ouviu a tua voz e tem visto o sofrimento. Antes de eu ler o versículo ao qual Deus ele fala com Moisés, que será em Êxodo capítulo 3, para você entender a mensagem que o Senhor vai trazer, iremos também falar de Abraão, de Sara e também de necessidades básicas, tá? Sobre algo que o Senhor tem me revelado. O Senhor até explicou através de uma irmã minha, e aí ele confirmou que aquela palavra era comigo, e ele trouxe hoje também no Restauração da Alma. Então, antes de eu entrar aqui dentro da palavra, é assim, muitas vezes estamos em um território, estamos em uma situação, estamos em um ambiente. Nesse ambiente a gente recebe migalhas, não é? Sim, antes que eu me esqueça que o Senhor está trazendo. Noemi, ela acreditava que Deus estava contra ela, diante das mortes, das perdas, daquilo que foi tirado dela, né? Mas uma nora, que é Ruth, uma nora que se converteu ao seu Deus, ficou com Noemi, e a palavra de Deus diz que as pessoas falavam para Noemi que ela valia mais do que 7 filhos. Então aquilo que ficou na vida de Noemi, ela ainda não enxergava, de que aquela nora era a porta, era o acesso
do novo, do melhor de Deus para a sua vida. Então, mas ela acreditava internamente na sua humanidade que Deus estava contra ela. E o Senhor, ele vinha falando ao meu coração que muitos pensam assim. Eu já estive assim, eu não sou diferente de você. A gente fica tão adoecido, o nosso espírito, ele morre, né? Como o espírito de Jacó. A palavra de Deus diz que quando ele ouve que José está vivo, o espírito dele reviveu. Então, quando ele ouve a notícia má, não é? Ele deixa gerar no seu coração que José morreu, que provavelmente, né, são percepções, são ideias. Nada que ele está gerando, ele tem certeza, mas é uma verdade dentro de si. E essa verdade dentro de si faz ele passar um tempo morto, sem atividade, chorando, em luto. E esse espírito dele só revive quando a notícia chega, né? A notícia de que José, ele está vivo. Então, o Senhor falava sobre esse tipo de morte, onde as pessoas estão nesse estado de vida, onde não esperam nada de bom mais, onde estão caminhando tristes, chorosos, sofrendo, não estão contra Deus, porque Noemi não estava contra Deus. Tanto é que ela volta para o lugar de antes, né? Mas ela entra na cidade e expressa ali a sua fala, a sua tristeza. E Jacó também expressa uma tristeza, ele estava triste, ele diz: eu morri, porque, falando com as minhas palavras, meus filhos, José morreu, um animal o devorou. E essa morte que o Senhor fala é justamente a morte daquilo que passamos a acreditar e passou a ser uma verdade dentro de nós. Aonde aquilo que tinha tanto significado para nós como para Noemi tinha um significado a sua família, o seu marido, os seus filhos, e o marido morre, os filhos morrem, uma nora fica no meio do caminho e uma permanece com Noemi indo para o novo de Deus. Então Deus falava sobre esse tipo, sobre pessoas que estão nessa situação, mas que o próprio Deus vai alegrar o seu coração. E você pode anotar em seu caderno esta palavra, que Deus irá cumprir na sua vida, de que Deus, ele vai trazer uma boa notícia, que vai te tirar desta tristeza, diz o Senhor. Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Pai de Jesus Cristo, aquele que para ele não há nada impossível. E você vai entrar comigo na palavra. Aquele que fez Sara sorrir, aquele que fez Sara amamentar, aquele que chegou na vida de Sara já na sua velhice, já fisicamente e em seu corpo não havia possibilidade de gestação, de ter mais filho e pior, de amamentar aquilo que Deus traria, de sustentar aquilo que Deus traria. Então Deus, que alegrou o coração de Sara, que fez Sara sorrir, e o testemunho de Sara hoje ecoa nessa geração, eu e você, e nas próximas gerações que virão. Assim também diz o Senhor, na minha história e na sua história, pessoas ouvirão e crerão no nosso Deus Todo-Poderoso. Pessoas ouvirão e crerão no nosso Deus Todo-Poderoso, no Deus do impossível, no Deus que traz alegria pro meu coração e pro teu coração, porque Deus, ele vai te tirar dessa tristeza mentirosa que tá na tua mente. Porque Jacó estava numa tristeza, acreditou em uma mentira e estava morto por causa de uma mentira, e não era morte física, era morte de não esperar mais nada na vida. Afinal, José morreu. Noemi estava também: Deus está contra mim, não me chame de feliz, me chame de Mara. Então, quem trouxe para Noemi essa alegria? Quem ressuscitou o seu espírito? Quem alegrou o seu coração? Quem deu a ela uma história nova, um novo começo? Algo melhor daquilo que ficou para trás? O próprio Deus. Então, é este que também vai fazer na minha vida e na sua. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Estou aqui como profeta do Senhor, levantada pelo Senhor para trazer a sua palavra, para anunciar a sua palavra. E é Ele que vai
cumprir. Somente creia e somente espere. E iremos falar sobre algo quando Deus ele anuncia a sua palavra. Eu gostaria muito que antigamente as pessoas tivessem me dito, para que eu entendesse um pouco do operar de Deus, do mover de Deus. O que é isso, né? Essa palavra que o Senhor está falando agora, de que vai alegrar seu coração, de que vai trazer uma boa notícia, isso é espiritual, vai se concretizar no físico, né? E você vai entender. Então, a resposta que o Senhor traz, Êxodo capítulo 3, verso 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então Deus viu a aflição no Egito, neste território, ouviu seu clamor por causa dos seus feitores, da injustiça, da sobrecarga, da opressão que o território e a situação está trazendo. Então, quando um diagnóstico aperta e aquilo começa a gerar desconforto, você já está um bom tempo sofrendo com esse diagnóstico, sofrendo na área física, sofrendo na área financeira, sofrendo na área familiar, sofrendo com os seus filhos, sofrendo dentro de uma empresa, e essa situação já está esgotando fisicamente, você está sendo oprimido por causa desta situação. Então esse povo clamou. Esse povo foi falar com o seu Deus. Porque muitas vezes estamos dentro de situações e nós não clamamos a Deus. Ficamos ali suportando, fazendo paliativos, levando com a barriga até o dia que a gente se posiciona. E o posicionamento aqui foi clamar a Deus: me tira dessa situação. Olha como eu estou sofrendo. Olha como eu estou sendo oprimida nesse território. Olha como essa situação tem trazido desgaste físico, desgaste mental, desgaste no ambiente. Imagina esses trabalhadores chegando em casa. Eles estavam passando por momentos difíceis e eles já estavam exaustos de todo aquele sofrimento. Então todo esse aperto territorial e nessa situação fizeram eles clamar ao seu Deus. Fizeram eles se posicionar em oração, pedindo a Deus uma intervenção. E o que Deus está dizendo para mim e na área territorial e naquilo que está acontecendo na minha vida e na sua, é que Ele viu, Ele conhece esse sofrimento e que Ele não está indiferente. É que Ele desceu para nos livrar, para nos tirar dessa situação, para nos tirar dessa posição, para nos dar aquilo que é melhor, nos tirar do contra-gota, nos tirar da migalha, porque eles não eram bem, se nós trouxermos para uma linguagem de hoje, trazendo, vamos dizer que isso é uma empresa, eles não tinham bons benefícios, eles não eram justamente recompensados pelo seu trabalho, pela carga trabalhista. Não, eles não eram. Eles estavam sobrecarregados, eles não tinham ajuda e ainda foi retirado deles aquilo que é direito de um trabalhador, o material de trabalho, e eles tinham que dar os mesmos resultados. Foi tirado e eles tinham que dar os mesmos resultados. Então Deus estava vendo toda a injustiça. O faraó, ele tem condições de dar o melhor ao povo para que o povo trabalhasse e mantesse ali as suas obrigações e seus trabalhos.
Mas ele resolveu, porque ele estava com medo do povo crescer, porque o povo estava crescendo. E aí eu trazendo para uma linguagem de hoje, ser maior do que o próprio faraó. E aí ele começou a tirar. Ele começa no decorrer da história a tirar materiais para o povo trabalhar. Ele começa a aumentar o peso do trabalho sobre o povo de Deus. Então deixa eu te dizer, toda essa situação de aperto é Deus movimentando eu e você para clamar. Para clamar para sair das migalhas, para clamar para sair desse território que afere dor e sofrimento e opressão. E Deus está trazendo para mim e para você como resposta que Deus ouviu e que ele vai agir na situação. Então esta é uma palavra que Deus ele está te anunciando, que ele vai te tirar. Você que é povo de Deus e carrega uma promessa, uma palavra, ele vai te tirar desta situação. Mas Lília, eu não sou povo de Deus, eu tô afastado dos caminhos do Senhor, eu abri um monte de legalidade para que o diabo tenha acesso à minha casa e venha roubar. Então você já sabe como é que fecha a porta. Como é que Deus ele vai te proteger do destruidor, do devorador, do roubador, daquilo que é mal, daquilo que é maligno. É você, se você se afastou, se arrepender, voltar para a casa do Pai, pedir perdão ao Pai e abandonar esses maus caminhos. Porque arrependimento traz mudanças comportamentais. Arrependimentos internos, começa interno. Eu reconheço que eu fui pelo mau caminho. Eu reconheço que eu fui pelo mau caminho. Eu reconheço que eu fui pelo mau caminho. Então eu abandono o ambiente, o caminho que eu fui e faço o caminho de volta. Como o filho pródigo, como Noemi, ela podia voltar. Porque quando ela saiu, ela foi com o marido. Estava debaixo de uma aliança. Quando ela volta, ela tem ali aquela liberdade de voltar. E ela volta para o lugar certo. E é no lugar certo que a bênção de Deus, começa a ecoar sobre a sua vida. Então, você volta para o lugar de onde não devia ter saído. Se você nunca fez uma aliança com Jesus Cristo e tem passado e tem feito escolhas que parou a sua vida e você tem se esforçado para sair, mas não tem conseguido, porque tem limitações, pode ser limitações na saúde física, emocional, psicológica, financeira, como o homem do tanque de Betesda. Ele tá ali, ele tá parado, mas ele tá se esforçando, ele tá tentando, mas a sua limitação é maior do que outras pessoas. Então outras pessoas conseguem ser restaurados, conseguem ser curados, conseguem a vitória, conseguem o que quer, mas ele não. E Jesus diz para ele, quando cura, quando restaura, que ele não peques mais, para que coisa pior não aconteça. Então o pecado é uma escolha ruim. O pecado, você transgride a lei de Deus. Você passa a viver debaixo de uma maldição, de uma palavra amaldiçoada. Ou seja, o pecado, você não está obedecendo a Deus, você está fazendo sua vontade, está fazendo as coisas do seu jeito. E aí, uma hora esse caminho te mostra. Fui para o lugar errado. Fiz uma escolha errada. Mas Jesus, ele quer te estender a mão. Ele quer te estender a mão. Então você também se arrepende, confessa os seus pecados para Jesus, se entrega a Ele, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser te questionar o que Jesus está fazendo na tua vida, como que Jesus te restaurou, como que tu deixou de ser esse alcoólatra, esse viciado, como que tu deixou de ser essa prostituta, como que tu deixou de ser, não é? Você diz, foi Jesus que fez. Foi Jesus que fez. Não importa as pessoas que não vão acreditar. É você que crê em Jesus. É você que permanece nele. E enquanto pessoas podem estar te perseguindo, querendo o teu mal, querendo tua morte, com pensamentos maus, o que vai acontecer?
Os planos dele vai prosperar se você está debaixo da palavra de Deus, se você está debaixo da palavra que é bênção, da palavra de libertação, da palavra do mover, da palavra do sair territorialmente do Egito. O que vai acontecer é que os planos do diabo serão destruídos no meio do caminho. Não vai te alcançar, não vai te atingir, não vão prosperar, mas Deus vai destruir os planos do maligno, diz o Senhor. Você pode anotar aí também no seu caderno, tá certo? Então, Deus é aquele que vê as nossas necessidades. Deus também é um Deus que vê desejo, como sabia do desejo de Sara de gerar. Como sabia do desejo de Sara de gerar. E a palavra de Deus vai nos dizer... Deixa eu trazer logo algo que o Senhor falou. Então Deus é um Deus, sim, que atende às nossas necessidades básicas. Se não fosse assim, Jesus não teria alimentado de pão e peixe a multidão após ouvir a palavra, após se alimentar espiritualmente. Esse corpo, o corpo do ser humano, ele precisa de alimento. As células precisam de alimento. Então, só para você entender, vamos dizer que quando o povo ele tá passando por uma escassez, né? Começa uma escassez, José, ele já tá governando o Egito. Então, bora lá. Se José desse sapato pro povo, o povo ia saciar a fome física? Não, o que José tinha que dar? Alimentos e água. É um exemplo para você entender. Então, o que o Senhor vai trazer para sua vida são as prioridades. Uma pessoa que está vivendo uma guerra nesses países, tem muitas perdas, aí entra a ONU, aí geralmente manda, né, alimento, manda água, se manda roupas. Mas dentro daquilo que nós mandamos, se a gente não tiver roupa e sapato, tiver só uma roupa na guerra, a gente fica, né? Fica dias vivo. Mas qual desses é o mais importante? A água. Nós vemos na palavra de Deus que Esther fica 3 dias sem água. Então, 4 dias sem água, o seu corpo vai aguentar? Ah, Lília, mas Moisés estava no sobrenatural. Moisés estava com Deus. Então, veja só. Então, o que o seu corpo precisa primeiro? Porque Deus primeiro vai alimentar o corpo, necessidade básica, urgente, águas e alimentos. E depois as outras coisas, nos diz o Senhor. É aquilo que nós precisamos primeiro, dentro das nossas necessidades. Por exemplo, água é uma necessidade básica do corpo humano. Quando Jesus ele vai transformar água em vinho, que eu ouvi até uma pregação do pastor Eduardo Gonçalves, que é esposo da pastora Camila Barros. E quando ele ministrava essa palavra, o Senhor falou para mim, a água é uma necessidade básica. Então, quem é que colocou a água dentro das talhas? Quem é que traz as necessidades básicas para a família? Por exemplo, o marido trabalhar, sustentar os filhos, junto com sua esposa. Eu não sei como é o plano familiar de vocês, mas existem coisas que são básicas para uma família, para um relacionamento. Segurança, fidelidade, alimentos, água, trabalho. E o vinho, quem vai trazer? O Senhor, é Jesus. Mas aquilo que cabe a nós trazer para o ambiente, para dentro do casamento, não é? Você conversar com sua esposa, isso é uma necessidade básica de um casal. De vocês compartilharem os desejos, as ideias, você tá entendendo? Então isso são necessidades básicas, e isso a gente enche, isso a gente traz para o nosso meio. E Jesus é que vai trazer o vinho, assim nos diz o Senhor. Então, lá em Gênesis,
Deus anuncia a sua palavra. Deixa eu trazer aqui para você. Gênesis 15. Eu vou ler os versículos todos, por quê? Para você entender aquilo que o Senhor quer trazer para mim e para você. Gênesis 15, a partir do verso 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo... Então, Deus estava conversando com Abrão, trazendo a sua palavra. E qual foi o meio que Deus estava usando? Uma visão. Dizendo, não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Então Deus está fazendo uma promessa para mim e para você. Assim como fez a Abrão. Que eu e você não tenha medo. Porque estamos debaixo da palavra de Deus. Da vontade de Deus. Estamos saindo dos lugares que Ele nos mandou sair. Estamos caminhando com Ele. Então, Deus está dizendo, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. E quem é que está se colocando como o teu escudo e o meu escudo? O escudo, a fidelidade de Deus é como um escudo. Então, o mal que a gente pensa que pode acontecer, Deus está dizendo, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Então, se Ele é o nosso escudo, o mal não vai acontecer. Abraão respondeu, ele tinha um questionamento, a gente vai entrar nele agora. Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? Sem filhos e herdeiro da minha casa, e é o Damasceno Eliezer. Então, Deus, ele caminhando com Abraão, e ele pergunta, só tenho Eliezer. O Senhor não me deu filhos, falando com as minhas palavras. Então Deus, ele vai dizer para Abraão. Então Abraão, ele tá ali, né, pensando, né, eu não tenho algo. O que é que você não tem? E que tá dizendo para Deus, será que Deus vai me dar? Será que Deus não vai me dar? Será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? E ele está dizendo, Abraão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? Então, ele está dizendo, Deus, tu não me deu descendente. Mas na casa dele existia algo, e ele dizia, e ele achava que este servo é que herdaria. Porque nem sempre aquilo que Deus vai nos dar, Ele vai usar as pessoas do que estão próximos a nós, no mesmo ambiente. E você vai ver comigo, que Deus, ele faz uma promessa a esse casal, a Sara, a mulher de Abraão, Sarai ainda, né? Ela tem uma ideia de usar Agar. Então Agar era o que ela tinha e o que ela podia fazer. E Deus, por que Deus está trazendo essa palavra? Porque quando Deus disser para mim e para você uma promessa, que não fique claro na nossa mente, né? Que a gente não pergunte assim, mas como se dará isso, feito Maria? Maria perguntou. E a gente pode perguntar, mas Senhor, como é que isso vai acontecer? Para que a gente não venha agir e depois venha trazer prejuízo, dor e sofrimento. Porque nós vimos que Maria pergunta, como se dará isso, visto que eu sou? Porque ela é virgem, ela não conhece homem algum. Então, aqui o Senhor vai dizer para ele, você vai entender. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, esse não será o seu herdeiro. Porque essa é a dúvida de Abraão, né? De Abrão ainda. Não, Eliezer não será seu herdeiro. Ok, era o que ele queria saber. Ele disse, o Senhor não me deu descendente. Será Eliezer o meu servo, o herdeiro, que vai ficar com as minhas coisas? Não, esse não será o seu herdeiro. Ok, Deus já respondeu. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então, nessa palavra aqui não está especificada, é Sara que vai gerar, né?
dá para subentender. Mas quando Sara dá essa ideia, vamos usar H, já que eu não posso ter filho, já que Deus cerrou minha madre, e era um hábito da cultura antigamente, de que quando uma mulher não gerava, usava as suas servas para que assim elas pudessem realizar o desejo de ser mãe. Mas antes de nós, não é criticando, nós agiríamos muito provavelmente como Sara e Abraão, porque já agimos assim durante a nossa vida. E ainda queremos agir, né? Queremos alguma coisa, já queremos... Vou pegar o cartão de crédito, vou dividir em 12 vezes, vou falar com fulano de tal para fazer para mim. Sem antes perguntar para Deus, uso o cartão de crédito? Falo com fulano? Peço a ciclano? E esperar Deus dizer o meio pela qual ele vai passar. Porque na vida de Abraão e Sara foi o sobrenatural. Foi Deus quem fez. Não foi por mãos humanas que Sara gerou. Então tem coisas que é o sobrenatural de Deus que vai fazer. Ou seja, a gente nem imagina como vai acontecer. De repente, aconteceu. Vamos dizer que, é um exemplo, um Pix milagroso cai na sua conta. E você não sabe como aconteceu. Então isso é o sobrenatural. É diferente de você dizer pro marido, amor, passa um Pix pra mim. Ô pai, eu tô precisando de um dinheiro. O senhor passa um Pix pra mim. Você tá entendendo? O sobrenatural é assim, vem de onde você menos imagina. Mas vem, porque é Deus que tá dizendo que vai fazer. É pra eu e você entender, porque muitas vezes a gente age e não diz, eu posso usar esse e-mail, eu tô com essa ideia, posso falar com fulano de tal? A gente, para trazer para uma linguagem de hoje. Então o Senhor, ele tira a dúvida de Abraão. Não é Eliezer. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então a tua conta está zerada, negativa. E Deus está dizendo, olha para o céu. Tu consegue contar? Pronto, assim será a tua conta. É um exemplo. Assim será a tua conta. E Abraão simplesmente creu. Creu que o melhor de Deus viria. Creu que ele seria pai de muitos descendentes. E isso foi-lhe imputado como justiça. O segundo que nós iremos ler é Gênesis 17. Gênesis 17, 15. Disse Deus a Abraão, quanto a Sarai, tua mulher, não te chamarás mais de Sarai, porém Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Oxente. Qual era o meio que Deus ia usar para Abraão ser pai, para Abraão ser herdeiro? A própria Sara. Sara era a que iria gerar. Deus abençoaria o ventre de Sara. Um ventre que ele mesmo deixou estéril. Mas no tempo certo, ele abriu. E em que tempo? Na sua velhice. Aonde, pelo fato dela rir, ela nem esperava mais, né? Porque tanto tempo se passou, ela nem esperava mais. Então, a palavra de Deus diz lá em Gênesis 18, verso 12 ao 16. Deixa eu abrir aqui, verso 18. A partir do verso 1. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam de pé diante dele.
3 homens estavam de pé diante dele. 3 homens estavam de pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descanse debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Ele tem um espírito humilde, né? Abraão. Aí a palavra de Deus diz: Abraão, faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. 3 homens, 3 medidas. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então Abraão gerou em seu coração ali um desejo de alimentá-los, de que eles pudessem ter um lugar para descansar. Abraão, ele está querendo fazer uma oferta. Eu diria, com as minhas palavras, ele quer fazer o bem, ele quer ofertar. E a ele foi concedido a oportunidade de fazer essa entrega. Eu não sei o que você tem gerado no seu coração que quer entregar para Deus. Mas o que Deus está dizendo é: faça como você disse. Ou seja, faça como você está gerando no seu coração. Faça como você está pensando. Faça como você está planejando. Foi o que eles responderam para Abraão. E quando eu li, eu nem ia falar essa palavra, mas aí o Espírito Santo falou. Por isso que eu parei e voltei. Então, assim faça, diz o Senhor. Então lhe perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz a um filho. Então, o que Deus está querendo trazer? Cada vez ficou mais claro que o meio pela qual Deus passaria era pela própria Sara. Era pela sua própria esposa. É dela, era nela, era no ventre dela que Deus iria gerar o filho de Abraão. Então, o que Deus estava falando para mim, quando às vezes ele nos entrega uma palavra, a gente pode perguntar para ele se não entender. E esperar que a cada dia mais ele deixe mais claro como que essa palavra vai se cumprir. Porque muitas vezes na minha vida Deus entregou a palavra e eu não entendi nada. E com o passar do tempo eu fui entendendo o cenário, como acontecia. Quando ele foi usando boca de profetas, foi usando a minha própria, o Espírito Santo próprio ministrando a mim, ou usando uma outra pessoa para me explicar melhor aquilo que Deus faria, o que é aquela palavra que Deus liberou para a minha vida. Então, aí Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então ela estava se perguntando: meu Deus, depois de velha, terei eu ainda prazer? Ela riu-se dentro de si, não é? Eu
não vejo que esse olhar de Sara é um riso de zombaria e nem de descrédito. Eu vejo que isso ela riu porque aquilo era muito impossível. Será que nós velhos teremos ainda prazer? E a palavra de Deus no decorrer confirma isso, né? Quando eles perguntam por que Sara riu? Por acaso para Deus há algo impossível? Então, essa risada de Sara interna, tipo, é aquele negócio assim, sabe? É o riso do impossível. Não tinha possibilidades. Já havia cessado a questão dela de mulher e já estava avançada em idade, todos os dois. E Deus chega ali para alegrar o coração de Sara, para fazer ela rir diante de uma impossibilidade. Ela não podia gerar, o seu ventre não contribuía, a idade não contribuía, fisicamente não contribuía, as células o útero, nada nela contribuía. Mas Deus é aquele que muda a conta bancária. Deus já falou isso 3 vezes para mim. Então, é como a conta bancária. Não tem nada, mas Deus chega para anunciar que vai mudar a realidade da tua conta bancária. Porque o ventre dela não gerava. Mas eles carregavam uma palavra de multiplicação, uma palavra de prosperidade. E por que esse meio se daria? Como se daria? Se daria pela própria Sara. É o que Deus está deixando cada vez mais claro para Abraão. Era Sara que iria gerar o filho. Era Sara, era por meio de Sara que começaria aí a prosperidade, os descendentes de Abraão. Não era Agar, não era pelo Egito, não era por terceiros, não. Viria da sua própria casa, do seu próprio relacionamento com Sara. Não teria uma terceira pessoa no meio. Então, aí eles falam. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então ela estava rindo internamente, porque ela achava aquilo muito difícil. Será que eu, sendo velha, eu ainda vou ter um filho? Por quê? Porque diante das circunstâncias, para ela aquilo é difícil. Então ela riu internamente. Eu não vejo como uma zombaria ou um descrédito de Deus, mas eu vejo aqui uma humanidade, né? Afinal, ela conhece a realidade, ela conhece o cenário, ela sabe o cenário, então ela riu-se internamente, porque para ela aquilo é difícil. E a palavra de Deus vem para questionar, para fazer uma pergunta e ao mesmo tempo responder: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. E Sara terá um filho. Então, quem mudou a realidade do povo no Egito? Deus. Ele mudou a realidade do seu povo. Quem está mudando a realidade dessa família? Sara e Abraão. Deus. É Deus que vai mudar a minha realidade, a tua realidade, fisicamente. Porque nós já temos palavras de Deus. Deus já ministrou em nossos corações. E agora chega o tempo do cumprimento da palavra, de ela se materializar no físico, de ela se materializar na área que o Senhor tem liberado a palavra para você. Então, chega o tempo de Deus manifestar a sua palavra no físico, na área, no território, no lugar que Ele tem dito para você.
Porque Deus, ele diz o que ele vai fazer, ó. Eu vou libertar o meu povo do Egito. Eu vou abrir o ventre de Sara. Então, Deus, ele diz especificadamente que área, que palavra, que área, que palavra, que território a sua palavra vai se cumprir. Por isso que quando eu li aqui, ele falou da conta e eu fiquei naquela resistência para falar, e por 3 vezes ele trazendo. Então, tem a realidade da conta financeira de alguém vai mudar. Mas é alguém que já tem recebido essa palavra do Senhor, que acredita como que isso vai acontecer. Alguém que não gera, eu posso trazer alguém que não trabalha, alguém que não tem de onde se tirar esse dinheiro. Esse dinheiro cai na conta, é um exemplo. É basicamente essa realidade aqui. Ela não gera, a Mari está cessada, é estéril. Então, não tem de onde vir. Porque era Deus que iria fazer o ventre de Sara gerar. Mudar a realidade do ventre de Sara. Mudar a realidade do cenário de Sara. E é Deus que vai mudar a realidade da sua conta bancária, diz o Senhor. Então, a palavra de Deus continua. Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Então, existem pessoas que mentem por medo, né? Porque ainda não estão cheios do Espírito Santo, ainda não frutificam do Espírito Santo de Deus, né? Que não é covarde. E quando a gente se entrega ao medo, a gente tá no lugar de covardia. E esse casal tá crescendo. E aí você lembra de Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não frutificou covardia, mas ousadia, domínio próprio, porque são frutos do Espírito. E existe essa fase. Aqui não é falta de caráter. Há pessoas que mentem por falta de caráter, né? Porque realmente se entregam a uma vida de mentira, a uma vida de manipulação, a uma vida de engano. Aqui não. Aqui Sara mentiu porque ela teve medo, né? Deu lugar ao medo. Ficou naquele lugar de ali, covardia. Então Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade. É certo que você riu. Ou seja, Deus vê que a gente, muitas vezes, não acredita naquilo que ele está falando, porque a gente acha muito difícil aquilo a acontecer. Impossível aos nossos olhos e ao nosso cenário. Mas nós estamos vendo na palavra de Deus, que para ele nada é impossível. Não é impossível Deus trazer uma provisão para você no deserto. Agar estava chorando. E eu, quando eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo que Agar estava chorando porque saiu da casa de Abraão. Não. Agar está chorando diante da sua incapacidade de suprir uma necessidade básica do seu filho. Você está entendendo por que Deus ele vai mudar a sua realidade? Você está entendendo por que Deus vai mudar a sua realidade? Tem um propósito, irmão. Ismael precisava beber água, precisava comer, necessidade básica, para se sustentar no deserto, para se desenvolver no deserto. E quem trouxe essa provisão? O próprio Deus. Ele liberou uma palavra, ela se levantou obedecendo a palavra, Deus abriu os seus olhos e ela viu uma fonte. Então, Agar não está chorando por causa de sair da casa de Abraão. Como mãe, olhando para essa história, ela está chorando diante da incapacidade. Porque seu filho está com fome, então, como ela não tem para dar, ela pensa que o menino vai morrer. Então, ela se paralisa naquele pensamento. Diante daquela tristeza, como Noemi ficou triste, como Jacó ficou triste. E quem trouxe e quem mudou a tristeza por alegria? O próprio Deus. Trazendo o que Agar precisava para manutenção, para desenvolvimento dela
e daquilo que estava em suas mãos, o seu filho, o seu projeto, para que ela desse manutenção. Então, quem vai trazer a provisão, quem vai mudar o teu cenário, quem vai trazer essa alegria, eu quero que você entenda que é Deus. Qual vai ser a fonte? É Ele que vai abrir teus olhos e vai mostrar, sem dúvida, sem questionamento, porque Deus é claro. É Deus que vai te dizer o meio. É Sara. Cada dia ficará mais claro a palavra de Deus na sua vida. Então, Ele já te anunciou, agora espera o cumprimento. Ele já nos anunciou, agora estamos esperando nele. Porque vai se cumprir, diz o Senhor. Vai se cumprir, diz o Senhor. Vai se cumprir, diz o Senhor. Dentro de 3 dias, Deus vai mudar a realidade da tua história. Ele falou 3 vezes e eu estava aqui me segurando. Dentro de 3 dias, haverá uma mudança. Dentro de 3 dias, haverá uma mudança, diz o Senhor. Uma mudança nesse cenário, uma mudança de realidade, uma mudança nessa questão difícil. Internamente pra gente é difícil, porque há coisas dentro de mim que é difícil, e não que eu duvide de Deus. E eu tô tentando lembrar se eu já ri, mas ri assim naquela coisa, oxi, meu Deus, é tipo assim, né? Eu acredito que deva ter tido situações que eu fiz esse suspiro e esse sorriso, meu Deus, isso que Deus tá falando, realmente acontece essas coisas na nossa vida, porque realmente estamos conhecendo a Deus, o seu poder, a sua manifestação, o cumprimento da sua palavra, e a cada dia mais. Tanto é que lá na frente Abraão não agiu dessa mesma forma, não é isso? Quando foi se tratar do seu filho, de uma mulher para casar com ele, não foi assim que aconteceu. Então ele já teve um outro tipo de comportamento. Ele realmente buscar uma mulher para o seu filho, uma companheira, dentro dos critérios, eu diria assim, de Deus. Mas aqui nesse momento, quando eles aceitam H, né, para poder a palavra de Deus se cumprir, que na verdade Sara diz, é Sara que tem essa ideia de colocar H lá no verso 16, no capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Aqui não diz que ela ia usar Agar para cumprir a promessa do Senhor. Não, aqui diz que ela teve essa ideia, ela teve esse plano e ela queria realizar um desejo. O desejo de ser mãe. E ali ela quer usar Agar para este plano. Mas o que o Senhor está nos dizendo é que aquilo que Ele vai fazer não vai vir por meio de terceiros. É o próprio Deus quem vai fazer. Que o Senhor te abençoe. Acolhe e receba neste domingo. Já estou ficando melhor da gripe. Ainda me sentindo um pouquinho cansada. Mas receba e acolha as palavras de Deus com mansidão. Amém.